Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre os estágios de desenvolvimento, segundo o teórico Piaget, e um pouco sobre as suas aplicações em núcleos pedagógicos, nas atividades de professores, tanto pedagogos, educadores físicos, educadores artísticos. Tá? É sempre bom levar em consideração que o Piaget ele falou sobre desenvolvimento psicológico e fisiológico, tá? Principalmente as influências neurofisiológicas para o desenvolvimento psicológico. Traduzindo em palavras mais simples, o Piaget ele foi o teórico que falou a influência do nosso corpo, do funcionamento do corpo e do nosso cérebro para que a gente tenha capacidade de aprender. Ele falou os momentos em que é propício se aprender e o que se é possível aprender devido à nossa maturação neurofisiológica, ou seja, a maturação do nosso cérebro. Tá? Então, ele classifica, ele divide a infância desde o feto na barriga da mãe até o fim da vida, ele divide em 4 estágios, que vão se dividir entre 0 e 2 anos, 2 e 6, 6 e 12, e de 12 para frente, que é o último estágio, ele se constrói durante a vida toda. A diferença entre esses 4 estágios elas estarão pautadas no desenvolvimento do organismo do indivíduo e a influência deste organismo para todo o desenvolvimento do pensamento, dos movimentos, das capacidades, ou seja, das coisas possíveis para o indivíduo, tá? Embora também Piaget seja totalmente quase pautado em coisas biológicas, ele também leva em consideração as experiências sociais, tá? Só que a teoria dele vai ser muito mais fixa e firme na questão biológica. O primeiro estágio de desenvolvimento é chamado de sensório motor. Como o próprio nome diz, e pelo que nós já conhecemos, ele vai durar de 0 a 2 anos e ele vai ter os primeiros desenvolvimentos do ser humano, que vão ser sensoriais, de visão, olfato, tato, audição, tudo relacionado aos sentidos do ser humano, e motora, porque é nessa fase que o bebê, né, a criancinha, vai ter os seus primeiros movimentos, as primeiras maneiras de se mexer a cabeça, mexer as mãos, mexer os dedos, mexer os pés. E dentro desse primeiro estágio, o Piaget ele classifica subestágios, que vão, por exemplo, de 0 a 2 meses a criança pode fazer tal coisa. De 2 a 4 ela vai fazer tal coisa. Mas esse pode não quer dizer que ela, se ela quiser. Não, são coisas que vão surgindo na criança, porém só surgem nesses determinados períodos, tá? Porque isso é resultado de uma observação, tá? Então, resumindo, o período sensório-motor, ele vai de 0 a 2 anos. As crianças não entendem regras, tá? A atividade motor e sensorial é o principal deste momento. E as crianças vão experimentar as primeiras visões de causa e efeito com ações. Por exemplo, o bebê vai começar a entender que quando ele chora, ele tem uma resposta dos pais. Então, são os primeiros. Não existe linguagem verbal, ou seja, a criança não fala. Ainda não existe essa capacidade de fala. Mas ele vai entender que se ele fizer alguma coisa, ele vai ter um resultado. Não somente de comunicação entre pessoas, por exemplo, a criança e o pai, a criança e a mãe, mas a criança e objetos. Se ele empurrar, cai. Se ele fizer tal coisa se movimenta. Tá? Então essas são as primeiras experiências, as primeiras capacidades, potencialidades da criança de 0 a 2 anos. Caso alguma coisa dessas citadas não ocorram durante esse período, já é um alarmante, insinuando que essa criança pode ter algum transtorno, algum distúrbio ou alguma deficiência, algo que atrapalhe seu desenvolvimento.
Não só desenvolvimento cognitivo, mas também motor. Tá? A gente tem as deficiências intelectuais e as deficiências físicas. Tá? Não se usa esse termo deficiência intelectual, né? São transtornos de aprendizagem, distúrbios e etc. No segundo período, que vai se iniciar de 2 anos, claro que pode se variar em torno, mas é em torno de 2 anos até 6 anos, que também pode variar. Em todos eles, as datas elas variam, tá? Mas é meio que fixo. Por quê? De 0 a 2, a criança vai na escola ela vai ter poucos contatos pedagógicos, ela vai ser muito estimulada sensorialmente e motora. Já nesse segundo período, chamado pré-operatório, de 2 a 6 anos, é um período em que a criança está propícia a se desenvolver cognitivamente e motora. Então ela vai ter um período de grande estímulo para desenvolvimento devido a algumas formações neurofisiológicas que vão ajudar nessa questão psicológica. Então, um princípio muito importante é que a criança nessa fase, ela começa a desenvolver a capacidade simbólica, ou seja, de entender símbolos, entender coisas, tá? A criança antes tem um nível de entendimento muito baixo, porque ela ainda está descobrindo o que é a vida para ela. Então, nesse período, o pré-operatório, ela vai ter os primeiros contatos de se entender que isso talvez possa, isso talvez não possa. Isso seja o banheiro feminino, isso seja o masculino. Tá? Tem o advento da linguagem, o surgimento da linguagem. Por quê? Antes disso, a criança tem uma linguagem muito arcaica, porque ela não tem. Isso não nasce com o ser humano. A linguagem ela é desenvolvida. Então, são de 2 anos para frente, até um pouquinho antes, a criança começa a desenvolver bem, né, a sua área da garganta, das cordas vocais, das pregas vocais, da faringe, da laringe, os movimentos palatais, os movimentos da língua, os movimentos da bochecha. Tudo isso influencia na dicção da palavra, que por si só vai ser desenvolvida através do estímulo, graças à maturação neurofisiológica. Se a criança não tiver a área da fala bem desenvolvida, ela não irá aprender a falar, porque a fala depende de um local específico do nosso cérebro, que só se desenvolve por volta desse período, a partir de 1 ano, e daí propicia para que no período pré-operatório, que vai se iniciar aos 2 anos, ela consiga falar. A criança tem seus primeiros habilidades sociais, a criança começa a se socializar, ela começa a conversar com as pessoas. É o período dos porquês, a criança, devido a esse desenvolvimento da capacidade simbólica, ela quer entender as coisas. Tá? Então esse entender, essa vontade de entender, ela vai fazer com que a criança procure meios para entender. Então é um momento que a criança vai perguntar por que para tudo. Isso é uma reação natural da criança. E é uma reação muito boa, porque graças a esses porquês, a criança vai criando uma coisa chamada arcabouço teórico. Ela vai conhecendo mais o mundo e esses conhecimentos de mundo vão introduzir para ela novos significados sobre as coisas. Uma coisa muito importante que se desenvolve no indivíduo durante esse período também é algo chamado egocentrismos. Os egocentrismos vem assim, o ego é aquela coisa subjetiva do eu, colocar acima de tudo. Não é um egocentrismo de querer tudo para ela, assim como são assim discussões mais de emoções, sentimentos. O egocentrismo, ele vem do sentido da criança enxergar o mundo a partir de si mesmo. Ela não consegue se pôr no lugar do próximo. Essa empatia não é desenvolvida naturalmente na criança durante esse período. Então a criança imagina, por exemplo, a mãe ensina o Júnior que seu nome começa com J. Então o Júnior, né, o menininho vai aprender Junior, Júnior. Aí ele chega na escola e a professora fala:
J de João. O Júnior vai automaticamente contestar a professora. Por quê? É característico desse egocentrismo desenvolvido nesse período. Ele aprendeu que J é de Júnior, não que J é de João. Então ele irá contestar. Então a prática pedagógica do professor tem que saber que isso é uma coisa natural e o professor deve traçar estratégias para modificar isso, porque senão o aluno não irá se desenvolver. Outra característica são os animismos, que é colocar características humanas para animais. Então, por exemplo, uma onça entrou na cidade e a menininha fala: o gatinho está com fome, vamos dar comida para ele. Ou a minha boneca falou comigo, a minha filha. Então isso são animismos. É porque nesse período a criança acaba entrando no mundo do lúdico e ela fica imersa dentro desse universo. Indo um pouquinho para frente, de 6 a 12 anos, teremos o operatório concreto, também conhecido como segunda infância. É o período que corresponde ao ensino fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. É um período muito interessante, porque nesse período a gente já vê toda a construção social, psicológica, as ideias da criança que são formadas nos períodos anteriores. Né? Aquela coisa dos porquês vão ser muito presentes nesse momento. Então, o que teremos no período concreto? O princípio das operações mentais, a criança começa a ter a capacidade de combinar, separar, ordenar, colocar cada coisa no seu lugar. É concreto porque se pensa sobre aquilo que se vê. A criança tem uma capacidade de raciocinar fora da casinha, mas ela não é plena, pois não existe maturação neurofisiológica e não existe experiências para que isso possa ser realizado. Então é nesse período que a criança vai ter que conhecer conceitos, fazer análises, ter vivências de experiências diferenciadas, porque isso vai formando um arcabouço teórico, muito mais teórico para a criança. No segundo, no pré-operatório, a criança começa a ter os rudimentos. Neste, a criança já começa a se colocar no mundo, ela começa a entender o mundo de uma maneira mais teórica, mais lógica, mais inteligente, vamos dizer assim. Ela tem a descentração pode ser, ela consegue observar modificações. Por exemplo, no período anterior, se eu estou com o cabelo muito grande e com a barba muito grande, eu raspo minha barba, raspo meu cabelo, talvez essa criança não me reconheça, porque ela não consegue observar um ser, modificação, mesmo ser. Ela acredita que um ser, modificação, outro ser. Já no concreto, a criança consegue observar isso, que eu sou uma pessoa, eu mudei minha aparência, mas eu continuo a mesma pessoa, tá? O declínio do egocentrismo é uma coisa que é muito legal de se trabalhar nas atividades pedagógicas, porque a criança tem que aprender que existem regras, que existe a vez dela, ela tem que se acalmar quanto a isso. E se essas coisas, tanto como eu disse no sensório motor, ocorram ou não ocorram como é o esperado no pré-operatório e no operatório concreto, a criança pode ter um alarme de algum tipo de problema, alguma dificuldade, algum atraso, algum déficit, que pode ser causado biologicamente ou socialmente. Tá? A falta de estímulos afeta diretamente todos os desenvolvimentos. A criança pode até ter a maturação fisiológica, orgânica, mas se não tiver o devido estímulo, ela não irá se desenvolver. E por fim, temos o operatório formal, que vai dos 12 anos para o resto da vida, e é o momento em que existe o pensamento lógico e abstrato, o indivíduo consegue pensar fora da caixinha, né? O raciocínio hipotético dedutivo, você fala e eu posso deduzir, eu posso imaginar uma resposta. São os chutes, são as ideias, por exemplo, você pensa como sobre tal assunto. Eles têm informações próprias para dar, e não só teóricas, tá? E depende diretamente dos anteriores, tá bom?